programa Átomos de hoje vai conversar com Ricardo Colombo Rossi, que tem uma história muito especial de emagrecimento. Ele perdeu mais de 150 quilos, mas de uma forma muito diferenciada, muito rara. Ricardo, em primeiro lugar, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria que você contasse para a gente a tua infância, como que você chegou nesse peso, nesse processo que você chegou a pesar quanto? Eu comecei a ganhar peso a partir dos 9 anos de idade, que era anos 80, era uma época também que não tinha muita ênfase na questão de dieta. Então as famílias não tinham essa base que tem hoje, que até é bem comentado, da obesidade infantil. Eu não tinha nada dessa base. Então minha infância foi assim, uma criança comum, de brincar, de tudo, só que ao mesmo tempo era mais focado em comer o tempo todo, nesse sentido. Eu comecei a ganhar peso a partir dos 9 anos, aos 13 anos que eu fui fazer uma avaliação física para a escola, para poder participar da educação física. A professora chamou meus pais para conversar porque eu estava com 145 quilos, com 13 anos de idade. Então foi aí que começou a preocupação em cima, mas não adiantou muito, porque eu até passei em muitos nutricionistas, endócrinos, eu tomei bastante medicação. Minha infância praticamente inteira e parte da minha adolescência foi regado a medicação para dieta. E até emagreci um pouco, mas depois eu comecei a ganhar tudo de novo. Em que extremos assim a tua família chegou e em que extremos você também chegou em termos de alimentação nesse período da tua infância? Extremo assim você fala de quantidade de comida, assim? Eu era uma criança assim, que tudo que eu via pela frente eu comia, eu não tinha controle de nada. Assim, tanto é que tinha épocas, hoje é até um pouco engraçado, mas que meus pais compravam, eles compravam marmita, né, daquelas de 5 andares, e metade assim delas eram minhas e o resto era para eles dividirem entre eles. Então eu era assim, eu pegava de noite, eu saía para andar de bicicleta, eu ia em carrinho de lanche, comia dois lanches inteiros, com refrigerante, tudo que tinha direito. Sessão da tarde era com bolacha, tudo. Eu congelava assim 1 quilo de sonho de valsa e depois abria todos um por um, colocava num potinho e comia que nem amendoim. 1 quilo de chocolate, assim. Então não tinha controle, não tinha nada. Tudo que eu fazia tinha que estar acompanhado com alguma coisa para beliscar ou de eu ficar comendo. Eu não tinha controle algum. Hoje que você tem consciência disso, você chamaria isso de uma compulsão mesmo, né? Compulsão. Eu não sei assim da época que fatores, né, que me levavam a isso. Mas hoje eu sei que não é fácil assim. Às vezes a pessoa tem noção de que ela tem necessidade de estar fazendo um controle calórico, mas não é que nem muitas pessoas falam que às vezes a obesidade pode ser uma frescura da pessoa, porque ela come por causa de safadeza, coisa e tal, e que não é uma inverdade, porque a gente nem sempre sabe qual ajuda que a pessoa precisa para estar indo atrás. Então a forma de julgar é incorreta, porque não ajuda em nada e ao mesmo tempo limita a pessoa no espaço dela, assim, ela não tem atenção, não sabe o que está acontecendo. Então ela vai cada vez mais se aprofundando e procurando isso como refúgio na alimentação. E como criança, na escola, por exemplo, né? Que tipo de reação tinham os teus colegas, enfim? Na época era tudo engraçado, porque assim, como eu era o maior deles, eu era mais assim, o defensor dos pequenininhos. Então tudo que acontecia eles vinham atrás de mim correndo, era aquela coisa. Assim, exatamente por não ter nada nesse sentido. Nada assim que falasse sobre obesidade, coisa e tal. Na época era até normal. Assim como há muito tempo atrás a criança obesa era mais saudável. No sentido assim, né? Então, e hoje já desmistificou isso. E o teu apelido começou quando? E qual é esse teu apelido? Me chamava de tanque alemão pelo tamanho. E assim, mais pelo tamanho. Por eu não estar sempre por aí, eu não parava,
sempre elétrico, sempre ativo, para lá e para cá. E hoje eu não uso mais como mediação de tamanho, assim, eu não uso como referência mais de tamanho. Eu uso como força de vontade, de eu seguir em frente, nunca parar e ajudar quem eu consigo, quem tiver ao meu alcance. Assim como a comunidade do Orkut que eu tenho também, tem mais de 60 mil pessoas e sempre estou ajudando todo mundo que eu consigo, que eu tenho tempo disponível para isso. E hoje eu uso isso para força, para empurrar para frente. Quer dizer, hoje o tanque alemão, na verdade, é num sentido de força de vontade e de exemplo no que você puder ajudar as pessoas. Agora, conta pra gente, por favor, quando foi a virada? Quando você começou a achar que tinha que mudar essa situação? Foi no dia 23 de janeiro de 2003 que meus pais iriam para a praia e eu há muitos anos eu já não iria para a praia com eles, exatamente por essa timidez, essa vergonha de ver as pessoas, ou assim, a vontade de ver as pessoas com uma roupa legal na praia. Então assim, você tem aquela vontade de também ser igual aos outros, né? E eu não tinha isso, eu passava parte do dia no apartamento trancado e eu saía à noite para entrar no mar ou, sei lá, jogar bola com os amigos e tal. Nessa época você estava pesando quanto? 250 já. Já era obesidade mórbida? Já estava. Já tinha entrado há muito tempo no grupo de risco já. E eu, nesse dia que eles foram embora, nessa madrugada desse dia, eu falei, não, a partir de amanhã eu vou dar um jeito, porque eu quero continuar vivendo e como eu estava, eu não ia chegar muito longe. Então não foi muito por estética, foi mais pensando na minha saúde. E essa foi a virada, assim, que falei, agora vai o... E qual foi a primeira providência que você tomou, a partir desse momento, dessa decisão? Eu cortei tudo que eu estava comendo. Eu comecei a comer um pé de alface no almoço e na janta. Não recomendo de forma alguma. Hoje eu olho para trás e vejo que é loucura. Na época eu não tinha essa noção porque foi um momento de desespero. Então eu não tinha controle. Eu achava que aquilo estava bom para mim, independente de estar faltando proteína, todas as coisas necessárias. E é errado porque você acaba emagrecendo sem saúde também. Então vai acabar ficando elas por elas, né? E foi dessa forma, logo na semana seguinte já entrei no judô. Então eu fazia toda aquela atividade, eu ia a pé, sendo que antes eu andava só de carro. Eu não andava a pé para nada. Comecei a fazer judô com a mesma alimentação do alface no almoço, na janta. E na hidroginástica também comecei a ir. Aí eu comecei a ver que eu estava tendo uma fraqueza. Porque chega uma hora que você até queima um pouco de gordura pelo tamanho que você tem, mas chega uma hora que você começa a sentir uma fraqueza, não está rendendo a atividade que você está fazendo. E eu comecei assim, colocar um pouquinho de carboidrato, uma batatinha, alguma coisa assim na alimentação. E foi o que eu vi que estava animando, assim, que eu estava sentindo que estava vindo energia para eu continuar. E foi assim que eu comecei a regrar a alimentação, de pouco a pouco, até chegou um momento que estagnou, né? E eu falei, não, tem que mudar alguma coisa. Conversei com bastante pessoas que conheciam sobre dieta e tal, vasculhei vários sites, passava dia na biblioteca lendo sobre isso. E eu vi que comendo mais vezes ao dia eu conseguia ter o combustível necessário para as atividades e ao mesmo tempo conseguir eliminar peso. E foi aí que disparou e eu não parei até chegar. Você tomou algum remédio, alguma espécie de remédio, como moderador de apetite, alguma coisa assim? Não, porque eu sou totalmente contra. Eu não sou a favor de nada, nem do que se diz ser natural. Eu não sou a favor de nada. Eu acho que está tudo na alimentação. Porque não adianta você tomar muita coisa para dieta, sendo que você não se permite emagrecer. Então vai de cabeça, não é fácil. Eu acho legal um acompanhamento psicológico para isso. Que gira muito em torno de psicólogo é só para louco, não é? É o que dizem assim, e não é. Pode fazer um remediativo, um acompanhamento legal para a pessoa conseguir ver que ela consegue sair para fora dela. Que ela não precisa ficar sonhando
ela vai ser o ator da vida dela, né? E não precisa ficar assistindo a vida do outro e desejando com aquilo. Eu acho que assim é legal e não é fácil, mas também não é impossível. Tanto é que eu tô aqui agora. Você tem o dado, assim, por exemplo, de em 1 mês, 2 meses, quanto que você perdeu nesse início que você fez até umas certas loucuras? Ó, no início eu emagreci uma média de 12 quilos ao mês, 10 a 12. E aquilo ia me empolgando, então independente de eu estar passando mal, tendo dor de cabeça todo dia, de eu não estar muito legal com a saúde, pra mim não interessava. Porque foi eu falo que foi um momento da minha vida que foi um momento emergente, né? Que tinha que ser daquele jeito, que se não fosse, talvez eu não teria conseguido seguir em frente. Mas assim, era uma média de 10 a 12 quilos por mês. E sem nenhuma ajuda psicológica também? Não, nem psicológica, nem nutrólogos, nem nada, acompanhamento algum. Era assim, às vezes eu conversava mais com a minha mãe, quando eu via que batia um pouco assim. Tem momentos que na dieta você fica até um pouco, o gênio fica, né, um pouco, como é que eu posso dizer? Isso, irritado, Então eu conversava, usava isso, saía também pra rua. Eu tentava direcionar essa energia da alimentação para outras coisas. Conversar com amigos, tudo. Eu saía, eu comecei a sair de casa, procurar coisas fora, não ficar muito estagnado. E no total você perdeu precisamente quantos quilos? 153. Agora tem um excedente aí de pele e tudo mais que você pretende operar e representam quantos quilos? Ó, de pele tem uma média de 10 a 15 quilos para tirar. Eu emagreci 153 e cheguei até 96 quilos. Uma média de 96, 97 quilos. Aí com a musculação, eu fui aumentando o peso em massa muscular, aí cheguei aos 104. Então assim, é mais tirando essa pele que continua assim, na meta que eu criei, eu continuo dentro ainda. Então, Ricardo, para a gente encerrar, você gostaria de deixar uma palavra final, uma mensagem final? Eu gostaria sim, eu digo para as pessoas que têm o problema da obesidade para não fazerem de forma alguma qualquer tipo de loucura que eu fiz, que para mim foi funcional, mas eu não recomendo porque cada organismo é único, cada pessoa reage de uma forma. Assim como eu já tentei ajudar com a mesma dieta que eu sigo algumas pessoas, não funcionou, com dieta salutar até. Então assim, eu recomendo, hoje com essa ênfase que está na dieta, na obesidade, muitos profissionais se formando, muito bons profissionais antigos também. Eu acho legal assim procurar o auxílio desses profissionais, com a ajuda da psicologia também, que está muito integrada nessa área hoje, para não fazer nenhum tipo de loucura e não achar que pode ser inferior ao meu caso, porque eu consegui, e às vezes a pessoa acha que já tentou de tudo e não teve êxito, para não levar por esse lado. Porque cada um é único e cada caso é diferente, então para seguir uma dieta correta, não se enganar e nem achar que está enganando as outras pessoas, comendo de forma errada, porque tem que seguir, é uma necessidade básica. E não fazer nada, nenhum tipo de loucura desse jeito. Procurar atividades, procurar direcionar essa energia para outras coisas, ler bastante, fazer caminhadas, não precisa muita coisa, 15 minutos por dia, uma hidroginástica que é super legal, que tira o peso do corpo, para não dar muito impacto em articulação, lesões desse tipo. Sempre tem uma forma de sair, e hoje, mais do que na minha época de infância, a gente tem muita ajuda, tanto profissional quanto de pessoas que estão em volta, e que hoje pela mídia dá uma ênfase legal nisso, as pessoas já sabem mais ou menos o que é bom e o que é ruim para elas. Então tá bem mais fácil, no sentido de conseguir emagrecer hoje em dia. Você está estudando o que e no que você pretende se especializar? Eu estou estudando psicologia, estou no 2º ano e eu pretendo nessa área de distúrbios alimentares. Essa é a calça do meu primeiro kimono. Quando eu comecei a treinar, que eu estava naquela fase dos 2 pezinhos de alface por dia,
E eu tive que mandar fazer essa calça. E mesmo assim ela ficou muito apertada. Tanto é que hoje eu consigo entrar numa perna só dela. Então eu guardo como lembrança, não me desfaço disso porque pra mim é uma referência. Essa é a parte de cima do kimono também, da mesma calça. E ele também fechava, mas ele ficava desse jeito, ele não fechava mais que isso. E ficava apertado, tive que mandar fazer também. É outra parte desse troféu que eu guardo pra mim. Obrigada, Ricardo. O programa Átomos volta na semana que vem.